que nós temos dois tipos de inspeção bem característicos da União Europeia. Nós temos uma inspeção que é uma inspeção oficial, da Autoridade Fitossanitária Europeia, que é aquela inspeção que vai analisar a conformidade dos produtos que estão chegando, inclusive as frutas frescas, talvez até mais um pouquinho do que outros, né? Frutas frescas e hortaliças, como são produtos frescos, são considerados produtos aí de alto risco, de alto potencial de transmissão de pragas e doenças, então a atenção fitossanitária é sempre uma atenção muito grande. Então nós temos essa inspeção oficial, onde você tem os requisitos fitossanitários, os padrões, e quando o container chega lá no destino, a autoridade fitossanitária vai dar uma olhada na fruta. Num primeiro momento, é uma vistoria visual, como é aqui no Brasil também na saída dos produtos, e dependendo se eles encontrarem algum sintoma suspeito, alguma coisa, são coletadas até amostras, e essas amostras são enviadas para laboratório para identificação daquele potencial patógeno que eles desconfiam que possa ter ali. De qualquer maneira, o Brasil também faz a mesma coisa quando vem produtos da Europa para cá. Isso é um procedimento rotineiro, é uma inspeção oficial. Aí o transtorno para o exportador é que, evidentemente, eu vou dar um exemplo para vocês. No mundo todo, nós temos 4 pessoas que são especialistas em taxonomia de mosca. Que isso aí? Taxonomia de mosca das frutas na forma larval. Então, imaginem, vamos fazer uma simulação aqui, imagine que uma manga está chegando lá em Rotterdam, e o fiscal pega uma amostra dessa manga, desconfia de alguma coisa, corta uma fruta e vê uma larva de mosca viva dentro da fruta. Aquele fiscal, aquele técnico ali, ele não tem a competência para falar se aquilo é uma Ceratitis captata, ou se é uma mosca da carambola, uma bactrócera, ou uma anastrefa. Então, o que ele faz? Ele pega amostras da fruta e vai mandar para um laboratório. Meus amigos, até esse laboratório realizar o trabalho e voltar com a resposta, pode ser que você tenha um intervalo aí de 10 dias. Esses 10 dias, além da fruta sofrer uma perda de qualidade, dependendo da espécie, ela vai sofrer uma perda de qualidade e pode até ficar inviável para comercialização, o custo, né, porque esse container fica parado lá no porto, ele tem que ficar plugado para ter o seu sistema de refrigeração continuar funcionando, e você paga uma taxa em euros que é extremamente significativa e elevada. Então, isso é um transtorno para o exportador. Por isso, a importância de sempre que você for exportar, você está bem consciente de quais são os requisitos fitossanitários e trabalhar no nível de excelência aqui na origem, para quando a sua fruta chegar lá, não causar nenhum tipo de suspeita, alguma coisa assim. Eu costumo falar, evidentemente, dentro das várias espécies que são exportadas, algumas são mais sensíveis. Eu diria para vocês, por exemplo, hoje, na União Europeia como um todo, os cítricos, eles são inspecionados de uma maneira, eu diria, mais rigorosa do que outras frutas, justamente pelo precedente, porque eles olham muito os históricos. Então, começa a aparecer material da África do Sul com pinta preta, material da Argentina com pinta preta. No Brasil não vou falar, não, né? Mas de qualquer origem aí com pinta preta. Então, óbvio, aquilo dá um alerta, então todo mundo passa a ficar muito mais crítico na inspeção oficial daquela fruta que está chegando. Então, é fundamental essa conscientização. Isso é maturidade empresarial, né? Na dúvida, eu não vou mandar. Porque lá fora não tem jeitinho, né? Lá fora as coisas funcionam de uma maneira muito pragmática. E um detalhe, muitos poderiam estar imaginando que esse tratamento mais rigoroso, vamos dizer assim, ele é um tratamento que somente as exportações de países do hemisfério sul estão sujeitos. Absolutamente, o rigor que é utilizado com o Brasil, com a África do Sul, com a Argentina, com o Uruguai, com o Chile, Peru, é o mesmo rigor com os próprios Estados membros da União Europeia.
Então, nós costumamos até dizer que a União Europeia é uma entidade que ela joga muito duro com relação às questões fitossanitárias, que nós estamos abordando agora, mas ela joga, usando uma linguagem futebolística, ela joga na bola, ela não é desleal, ela não dá um tratamento diferenciado. Então, se há uma... Ô Jorge, Pois não. Jorge, Pois não. eu não consegui compreender muito bem uma parte aqui, eu Pois não. queria perguntar, Pois não. ok? Ok. Pode perguntar. Olha, sou cientista, né, eu trabalho na ciência, e durante as minhas pesquisas no laboratório, eu vejo muitos casos de diversas áreas da saúde. Eu queria saber se tem como eu meter uma picada no laboratório. Acho que tivemos uma interferência aí, né? Todos estão me ouvindo? Posso continuar? Estamos Sim, sim, pode. Jorge. Eu não sei quem que é essa pessoa aí. De repente, quem está moderando, dá uma olhada quem que é, e se for uma pessoa, enfim, que não interessa essa discussão, talvez até desligar. Pode continuar. Exatamente. Muito Mas bem. enfim, Então, mas todos estão convidados a fazerem perguntas, podem usar o chat, fiquem isso. muito à vontade. Vamos interagindo aqui. Então, esse é um tipo de inspeção. A inspeção oficial, que ela é relevante, ela vai existir. Eu tenho a impressão até que cada vez mais eles vão ficar rigorosos, porque tiveram muitas ocorrências o ano passado, inclusive entre os Estados-membros da União Europeia, e isso, evidentemente, é uma ameaça ao sistema produtivo todo, porque numa dessa pode entrar uma praga quarentenária, pode entrar um problema sério no continente europeu, e eu acredito que isso deverá ficar mesmo bastante rigoroso. Muitos me perguntam também o seguinte: mas me parece, por exemplo, que quando o produto vai para o porto X, esse porto X ele é mais criterioso nessa análise oficial do que o porto Y, tá certo? Isso às vezes ocorre também. E aí eu não vou entrar no mérito, porque eu seria extremamente leviano de supor qualquer coisa, mas a gente nota, às vezes, que alguns portos parecem que têm uma postura mais, vamos dizer assim, mais padrão, e outros é mais por amostragem, dá para perceber isso. Mas, enfim, eu acho que o trabalho nosso de exportador deve ser sempre de colocar o produto nas melhores condições possíveis, tá certo? Então, é muito importante que, mesmo os novos que estão chegando para o grupo dos exportadores, precisam entender da importância de ficar atento a essas conformidades fitossanitárias, porque a imagem do país, né, quando você tem uma interceptação, ela é ruim para o importador, né, para o setor privado, mas ela é ruim também para o Ministério da Agricultura, porque a pergunta que vem é: como é que vocês deixaram uma fruta, por exemplo, com cancro cítrico ou com uma praga quarentenária sair do país? Vocês não estão fazendo bem o trabalho de vocês na saída do país. Então, é um assunto bem delicado e que merece toda a nossa atenção. Então, esse é um tipo de inspeção que nós temos na União Europeia, né? Nós temos um outro tipo de inspeção, que é a inspeção entre os privados. O que acontece? Evidentemente, quando você está exportando frutas, o produto é perecível, o produto muitas vezes passa aí até 21, 22 dias no navio, dentro de um container, e pode acontecer de, quando o produto chega no destino, aconteça alguma ocorrência que prejudique a qualidade desse produto. Pode ser, por exemplo, que nesses 21 dias tinha um determinado patógeno lá na fruta e por um problema ou no sistema de refrigeração ou, enfim, qualquer outro tipo de problema, esse patógeno, ele pegou uma parte da carga e começou a mostrar sintomas visuais, né? Pode acontecer, por exemplo, que na montagem do pallet aqui no Brasil, houve algum problema na amarração do pallet, alguma coisa, algumas caixas ficaram mais soltas, então o pallet ficou, vamos dizer assim, desarrumado, e isso causou aí um esmagamento de algumas caixas, danificando algumas frutas, enfim, tem uma série de ocorrências que podem acontecer. Então é praxe, é normal, né? Os importadores, eles pegam a carga, quando a carga chega no seu armazém, né,
ela já foi inspecionada lá pela autoridade fitossanitária, o container foi liberado, ela vem para o armazém do importador, a hora que ele desfaz o container, ele faz uma inspeção de qualidade. Ele tem um técnico da empresa dele, ele, importador, ele vai fazer uma inspeção de qualidade. E se ele nota alguma anomalia, normalmente o que ele faz? Primeiro, as frutas que foram afetadas, existe alguma possibilidade de recuperação de parte dessas frutas? Se a resposta é sim, ele pode optar por um reembalamento. Só lembrando aos colegas aqui que em muitos países da União Europeia, hoje, o salário mínimo é 1.800 euros. Então, vocês imaginam quanto custa uma hora para você reembalar, de um trabalhador para você reembalar essa fruta. E é um trabalho complicado, porque se a fruta for esmagada, por exemplo, ela vai exudar ali, ela suja a outra fruta. Então, às vezes, não é só trocar a embalagem. Você tem que limpar, é difícil você ver o nível de dano. Resumindo para vocês, é uma opção, mas fica a critério do importador. Em alguns casos, o importador simplesmente fala muito bem. O pallet tinha ali, um exemplo, hipoteticamente, uma fruta X, tinha lá 500 caixas, né? Eu perdi 20 caixas, o que eu vou fazer? Eu não vou me preocupar em rebalar nada, não. Eu vou descartar essas 20 caixas e vou descontar do pagamento. Vou fazer proporcional, vou descontar do pagamento. Eu vou pagar apenas pelas caixas que chegaram íntegras aqui. Então, existe essa inspeção de qualidade. Eu tive a oportunidade de acompanhar algumas ao longo aí da minha vida profissional, e é uma inspeção, aparentemente, bem criteriosa, com bons critérios técnicos. Eu não vi nada que me levasse a uma suspeita, por exemplo, de uma conduta não muito ética do importador. Contudo, é uma boa prática comercial os exportadores ficarem atentos a isso, tá? Porque eu vou dar um exemplo para vocês. Você pega uma uva, por exemplo, que é um produto de alto valor agregado. Você mandou o container lá, número X de caixas. Aí, o importador te manda uma fotografia ou duas de algumas caixas destruídas e fala assim, olha, 10% ou 20% da sua carga chegou aqui assim, e eu estou descontando, né? Os valores envolvidos num processo desse são significativos. Então, é interessante que os exportadores tenham também parceiros nos principais portos ou aeroportos para onde eles estão mandando as mercadorias, para que, eventualmente, possam fazer uma checagem dupla, né? Um double check, como a gente costuma falar. Ou seja, como é que funciona? A hora que deu a anomalia, o importador comunica ao exportador, o exportador aciona o seu agente, e o seu agente vai lá para, conjuntamente com o técnico do importador, fazem um laudozinho, um processo formal, atesta que aquilo ali, as quantidades estão corretas, tudo. Isso não é desconfiar, é a boa prática comercial. Né? O mundo dos negócios ele tem que ser regido por boas práticas, ele tem que ser regido, acima de tudo, por transparência. A confiança, ela vem da transparência, tá certo? Muitas empresas têm a opção, por exemplo, fazem um pool de empresas e contratam um técnico desses que está baseado ou na Holanda, ou na Espanha, ou na Inglaterra, e esse técnico atende várias empresas para diluir o custo, evidentemente, é uma prática boa também, tá certo? Aquelas empresas que têm grandes volumes, onde o fluxo de mercadoria é muito intenso, muitas vezes optam por contratar o seu próprio técnico, ter o seu próprio técnico exclusivo lá. Isso fica a critério do setor privado, né? Mas, de qualquer maneira, não é visto pelo importador como um comportamento de desconfiança, nada disso. É considerado uma prática normal dentro do negócio, tá? Então, essas inspeções também ocorrem. Particularmente, para encerrar meus comentários, depois eu vou abrir para perguntas e vou dar chance também meus colegas aí, o Júnior, o Paulo Dantas, se puderem acrescentar, enriquecer mais, né, essa explicação, porque eles vivem isso todo dia. Eu vivo eventualmente, eles vivem isso todo dia. Mas é importante ressaltar que agora é uma opinião pessoal minha que eu vou dar, mas com todo o respeito aos exportadores que aqui estão e aos novos exportadores que aqui estão.
eu muitas vezes sinto a necessidade de uma maior presença do exportador brasileiro nos mercados onde ele atua, né? Eu, às vezes, ou de forma correta ou de forma equivocada, eu não quero fazer julgamentos aqui, mas eu sinto que muitos exportadores têm a sensação que a hora que ele pôs o container no navio, tá certo? O navio saiu, o problema não é mais dele. Então, ele não se preocupa muito em manter um diálogo com o seu importador, ele não se preocupa muito em saber em que condições esse importador está armazenando a fruta dele que vai para uma gôndola de supermercado. E eu tenho tido alguns feedbacks preocupantes. Eu até gostaria de, assim, como nós temos muita gente que está chegando no negócio agora, relatar brevemente uma que para mim foi contundente, né? Eu fui para um evento em Londres, é um evento para o público consumidor, onde as empresas exportadoras de mamão do Brasil mandaram mamão papaya e mamão formosa para esse evento. Esse material foi aéreo, o mamão é sempre aéreo. Chegou lá em Londres, eu recebi, e foi um sucesso. As pessoas se encantaram com o mamão brasileiro. A ponto de muitos chegavam para mim e me perguntavam assim, olha, que fruta é essa? Eu falava, é mamão, é papaya. Não, não é. Não, é papaya aqui, olha, né? Mostrava tudo. A pessoa fala, não, mas não pode ser, porque o papaya que eu compro no supermercado não tem esse sabor, não tem essa aparência. E eu fiquei meio sem entender aquilo. Até imaginei que era papai, às vezes, oriundo de outras regiões do mundo, né? Que tinham uma aparência diferente, uma coloração diferente. Bom, foram 5 dias de evento. Quando chegou no 4º dia, eu percebi que ao meio-dia a minha fruta ia acabar. E não justificava absolutamente importar, mandar vir, não dava nem tempo de vir mais fruta do Brasil. Eu liguei para os exportadores aqui, eles falaram, não, Jorge, você vai no distribuidor tal, que é o nosso representante aí, inclusive um ótimo distribuidor, tá? E ele vai te levar algumas caixas de mamão para você terminar a metade do último dia que está faltando. Quando eu recebi a fruta, gente, 30% foi para o lixo direto. E os 70% restantes era uma fruta realmente totalmente diferente daquela que eu estava servindo. E com um detalhe, as mesmas lavouras, os mesmos exportadores. Na verdade, por uma falta de um acompanhamento mais próximo, por uma falta de uma orientação mais efetiva, sabe o que ele estava fazendo com o mamão? Ele pegava o mamão, botava numa câmara fria a 0 grau, junto com uva, junto com outras frutas, e o mamão queimava todo, né? Apareceu aquelas úlceras na casca do mamão. Enfim, a fruta ficava horrível, alterava o sabor, alterava o shelf life. Então, eu deixaria a minha mensagem final aqui o seguinte. Eu não estou sugerindo que todo mundo tem que ir para a Europa toda semana para ver sua fruta chegar. Não é isso. Mas procurem conversar. Hoje nós temos aí as tecnologias. Procurem conversar com seus exportadores, chequem com ele se a fruta está chegando bem, como é que está sendo a reação do consumidor, né? Quando puderem, evidentemente, conciliar uma ação que forem fazer na Europa, uma feira, alguma coisa, para visitar supermercados, façam também, porque tem um pequeno detalhe, o processo não acaba a hora que o container vai para o navio ou o container entra no avião, porque a caixa que está lá é a sua marca, o selo que está lá é o seu selo. E como é que você quer crescer, mudar hábito de consumo, querer que o pessoal, por exemplo, coma mais mamão no Reino Unido, se você, na verdade, a sua fruta não está chegando muito bem na gôndola, né? Então, essas inspeções são importantes quando elas são feitas de forma ética, e é mais ou menos isso que eu queria falar, né? Espero, pelo menos, ter feito um aquecimento aí, para que os meus colegas, que têm, inclusive, muito mais experiência que eu nisso, possam complementar e dar outras informações aí para todos que estão nos assistindo. É isso. Obrigado. Jorge, muito obrigado pela sua fala. Acho que deu um panorama geral da questão da inspeção de frutas na União Europeia. A gente tem uma pergunta no chat da Suelen Kozer, e ela pergunta se vai ser abordado sobre a exigência de frutas liofilizadas na União Europeia, como, por exemplo, a banana liofilizada. Você tem algum conhecimento sobre esse tema, Jorge, para compartilhar com o pessoal? Eu tenho um conhecimento bastante geral, mas que é mais ou menos assim. Todo o processo de agroindustrialização que você faz, se você desidrata uma fruta, se você usa liofilização para
ter uma fruta servida de uma outra forma, ela sai de uma categoria de fruta fresca para uma fruta pré-processada ou processada. A tendência, dependendo dos processos, a tendência diminuem os requisitos fitossanitários, porque muitas vezes a tecnologia empregada ela é letal para os micro-organismos patogênicos que possam estar ali, ou mesmo insetos que possam estar ali. No entanto, ela passa a ter uma atenção maior nas questões de composição química e segurança do alimento, né? Então, muda, é essa relação que muda. É muito importante, nesses casos, o exportador procurar buscar no país de destino, no caso, se é a União Europeia, junto à autoridade fitossanitária da União Europeia, quais são os requisitos, né? Aí não são os fitossanitários, mas os requisitos de qualidade de produto para frutas liofilizadas. Então, eles podem dar lá uma série de requisitos que você tem que procurar seguir. Mas alimento, cada vez mais, é objeto de muita atenção, né? É interessante, eu não sei explicar para vocês o porquê, mas um exemplo, os cuidados que você tem com contaminações físicas, químicas ou biológicas de alimento, muito maior, são critérios muito mais rígidos do que eu não vejo, por exemplo, o mesmo comportamento com produtos, por exemplo, de higiene pessoal, que poderiam ser tão danosos para a saúde quanto é um pesticida, ou quanto mas não, o foco fica em cima do alimento, né? Então, vale a pena, mas com certeza vão ter requisitos também. Se não fitossanitários, mais industriais aí, de composição do produto, ou se o produto está livre de contaminantes A, B, C ou D. Tá? Não é uma resposta totalmente completa, mas é um caminho para nós buscarmos aí mais informações sobre isso. Perfeito, Jorge. No momento nós não temos nenhuma pergunta mais no chat, então talvez a gente poderia abrir para o pessoal aí que já é exportador compartilhar um pouco das experiências deles, né? Se já houve algum momento aí em que essa questão da inspeção de frutas criou algum tipo de óbice durante o processo de exportação. Acho muito legal, acho muito bacana. Perfeito, a gente pode abrir o microfone aí, quem puder falar. Vai o Paulo. Paulo, vai primeiro, Paulo. Está desligado seu microfone. Seu microfone, Paulo, está desligado. O microfone está desligado. Agora. Isso. Boa noite, pessoal. Jorge, parabéns aí pela exposição aí. Só queria acrescentar um detalhe no que você comentou, em termos de custos. Quando você precisa revisar algumas caixas de fruta da Europa, você vai gastar €0,5 por caixa. Mas é o seguinte, se você chegar e dizer, manda revisar esse pallet, vamos pôr um pallet com 252 caixas de mangas. Se você achou lá 10 caixas de mangas com problema, você diz, revisa esse pallet. Eles vão cobrar €0,5, não é só pela caixa revisada, é pelo pallet completo, por todas as caixas. Então, você tem um container com 5.500 caixas aproximadamente, você vai gastar €2.750 por container, se for para revisar. Então, é um custo alto, realmente. E Jorge destacou assim, o exportador tem que ter a preocupação com a fruta. Você tem confiança total do cliente, dependendo do relacionamento, mas sempre é bom estar um pé atrás, estar confiando e desconfiando e checando, tendo alguém seu para inspecionar. Nós mesmos, a gente começou há 2 anos a exportar para a Rússia e nós tivemos alguns fatos. Lá a gente colocou uma pessoa, um surveio para inspecionar toda a carga nossa. Então, chega a carga nossa, o cliente lá da Rússia inspeciona e o nosso representante inspeciona também, para ver se está batendo as informações. Mas a gente teve vários prejuízos na Rússia pelo seguinte, a gente está mandando lá container de atmosfera controlada, aí começou a chegar a sequência de containers com problema. 1, 2, 3, 4 containers, tudo com manga ruim. A manga é um aspecto horrível. E a mesma manga a gente tinha mandado para Roterdã e tinha chegado boa. E no final, a gente investigou, o problema estava acontecendo no navio. Depois, a gente conversando com o armador, viu que
essa tecnologia de atmosfera controlada, quando você desliga o genset, quando você desliga a eletricidade lá do container, eles jogam lá o nível de oxigênio e de CO2 lá para cima, 20 vezes o valor normal, e danifica a fruta. Então, a fruta estava sendo danificada por alguma falha, seja durante a viagem da fazenda até o porto, seja no transbordo lá em Roterdã, ou seja no cliente. O cliente, a Rússia é muito grande, o cliente às vezes recebia um dos contêineres, a gente constatou isso, o cliente recebia o contêiner em São Petersburgo e ele não tinha sido orientado. O contêiner vai lá com a ventilação fechada, um contêiner de atmosfera controlada, só que quando ele chega lá, que tira do porto e ele deslocar para viajar mais 20 horas de viagem, por exemplo, e aí ele teria obrigatoriamente de abrir a ventilação, mas ele não foi orientado para isso, o armador não orientou, mas em cima desses detalhes nós tivemos prejuízo enorme. Até descobrir isso, essa falha era uma falha que o armador deveria ter alertado ao exportador, importador, mas não alertou. Mas a gente está com uma briga judicial com o armador por causa disso. Mas eu gostaria de confessar a vocês que, quando eu vi o tema dessa inspeção na Europa, eu pensava que era outra inspeção. Aí eu disse, não vou entrar lá, que é o que está acontecendo na moda. Hoje, o que está pegando de inspeção em Roterdã é, na manga, inspeção contra drogas. Então, está dando muito prejuízo, é isso que eu estou preocupado. Nós tivemos perda praticamente da fruta de 2 contêineres, que chegou em Roterdã, e eles estão entrando na fila para inspecionar, passa lá no scanner, e tem deles que eles passam para ir para uma fila para abrir o contêiner, realmente. Com isso, nós tivemos 2 contêineres de manga que ficaram retidos por 9 dias em Roterdã, e quando chegou no cliente estava ruim. Então, eu pensava que era inspeção de drogas, que é a coisa mais nova que está acontecendo, e que a gente precisa ver o que é que faz, porque está em plena safra e eles estão escolhendo a manga brasileira para fazer isso. Paulo, foi muito bom você ter levantado esse tema, porque eu tinha deixado para o final, porque esse assunto ele é tão desagradável, né, para nós empresários, pelo prejuízo que nos causa, pela imagem do nosso país que fica péssima, mas vale a pena. E a única complementação que eu quero fazer é o seguinte, para vocês terem uma ideia, o crime organizado, eles encontraram uma maneira de abrir a porta do container no porto sem romper o lacre. Eles têm essa técnica. Então, eles tiram a porta do container sem romper o lacre e botam o material ilícito lá dentro desse container. E num nível de frequência muito alto, não é que isso acontece de vez em quando, isso tem acontecido sistematicamente. Então, é uma ação do crime organizado. Diante dessa constatação, que inclusive a própria Polícia Federal brasileira também já constatou isso, e nós já tivemos problemas aqui nos portos também, porque o procedimento é o mesmo, né? Agora, por exemplo, essa semana passada, eles fizeram uma semana de operação padrão em Roterdã. Então, todos os contêineres passaram por essa inspeção de scanner. E aí, nós tentamos agir, mas, por exemplo, nós somos no Ministério da Agricultura, o Ministério da Agricultura falou, olha, é a polícia, é a aduana holandesa, como é que nós vamos chegar para a polícia e falar assim, olha, mas manga, vocês não podem fazer isso não, porque a manga estraga tal. Por isso não quer nem saber. E aí, vários exportadores foram muito prejudicados. Então, na verdade, esse é um trabalho que tem que ser feito de base, né? É um trabalho que nós temos que criar mecanismos de checagem aqui no Brasil mais sofisticados, criar uma vigilância nos portos mais intensa para não acontecer, porque você não tem nem muito como questionar o país de destino por estar fazendo aquilo. O país fala, caramba, olha a estatística aqui, sem operação padrão eu aprendi 30 toneladas de cocaína em cargas de fruta que vieram do Brasil. Então, vocês estão botando a droga no meio da fruta, ou vocês, ou o traficante, ou o crime organizado, alguém está fazendo isso. Mas foi um pesadelo para nós essa semana, né? Nós tivemos acompanhando a semana toda, agimos, acionamos até a diplomacia lá na Holanda para ver se conseguia, mas a questão era que era uma questão policial criminal. Então é a mesma coisa, você não tem como você chegar para a polícia e falar assim, pare de investigar isso, né? E justamente os contêineres de fruta
são dos mais usados para esse tipo de ação. E aí nós ficamos à mercê mesmo, foi terrível, foi lamentável. Mas é muito sério, nós vamos ter que agir no nível aí ministerial para, por exemplo, Santos vai ter que melhorar a sua vigilância, a sua fiscalização, o contingente policial nesses pontos de egresso tem que ser fortalecido. A gente tem que fazer alguma coisa para coibir isso, porque não dá mais para aguentar, né? Já fomos muito prejudicados com relação a isso aí. Mas foi lamentável, viu, Paulo? Eu fico imaginando o desespero, né? Muita gente com manga pronta para consumo, não podia esperar, então o custo e óbvio, a manga ficou 9 dias lá, ela não vai ficar na mesma qualidade, né? Então, muito, muito sério isso. Nós estamos, todo exportador tem que ter cuidado com isso, nós estamos tendo o máximo de cuidado, filmando na hora que você está estufando o container, filmando e tirando foto do motorista junto da porta para o motorista saber que está sendo monitorado, né? Porque o que está acontecendo muito no Brasil é alguma coisa de algumas transportadoras que não são muito confiáveis, que termina o motorista sendo comprado, desvia, coloca a droga antes de chegar no porto e depois viaja, né? Isso é perigoso. Daqui que você convença que você não tem nada a ver com aquilo, é uma confusão, né? Nós tivemos casos até de sequestro da família do motorista, né? Os traficantes chegam com o motorista, apresentam no celular lá, nós estamos com seus filhos, com a sua esposa, ou você para o caminhão e deixa a gente botar o negócio aí dentro, nós vamos fazer mal à sua família. Então, tem todo quanto é tipo de esquema que vocês podem imaginar. É crime organizado mesmo, sabe? Jorge. Sim, não, Júnior. Eu queria aproveitar o gancho aí do Paulo e fazer coro aí o que ele está falando e enfatizar que isso repercute negativamente de todo lado, não só lá fora, mas aqui dentro também, sabe? Se é um problema institucional do país. No nosso caso, nós tivemos há 2 ou 3 semanas atrás alguns contêineres que ficaram no chão, no porto, porque aqui no Brasil ainda, porque os volumes chegaram a ser carregados e, de última hora, já no navio, a Polícia Federal solicitou a retirada dos volumes para fazer a inspeção por conta da bendita da droga, e quando inspecionaram tudo, que deram ok, o navio já não podia mais aguardar, então perde-se o navio, o contêiner fica parado no chão, só viaja na semana seguinte, você tem um custo disso daí, né, para energia, etc e tal. Você tem um prejuízo comercial porque o cliente está esperando essa fruta na data X e vai retardar. No nosso caso, que é uva, a gente não teve o prejuízo que o Paulo teve aí, mas, de fato, é uma situação bastante agravada e eu vejo que o Paulo comentou aí sobre alguns cuidados que ele tem tomado nos carregamentos. A gente aqui também faz na Copa a mesma coisa, Paulo, cerca o contêiner de cuidados dos motoristas, de recomendação, a gente coloca o termógrafo lá e vamos monitorando na medida do possível para ver se há oscilação de temperatura, para ver se ele parou em algum lugar ou não. Mas ainda assim a gente é fragilizado nesse momento. E o que Paulo está dizendo e o que eu estou dizendo também, e o que eu acho que todo mundo vai falar, que o país é que precisa fazer alguma coisa. O país, Brasil, de alguma forma a gente tem que encontrar caminho, porque todo o processo de exportação ele fica prejudicado, né? Está falando aqui da qualidade do produtor, do exportador ter compromisso de entregar a melhor fruta lá fora para não ter um problema fitossanitário. A imagem nossa também é chamuscada, quando de repente a gente não consegue entregar, ou entrega a carga pela metade, porque uma metade foi jogada fora e o pessoal colocou droga dentro, ou quando foi pego droga lá no destino, ou quando foi pego aqui na origem, ou quando o contêiner não chegou, ou quando o contêiner apodreceu porque a fruta é climatérica e não sei o quê. Então, é um problema institucional, o país padece com isso, as exportações brasileiras têm padecido, nossa imagem já não é forte e tem se fragilizado, né? Então, isso aí faço muito coro ao que o Paulo está falando e é um problema que o Brasil precisa enfrentar com vigor. O que nós estamos fazendo, Paulo, Júnior e demais aí que nos assistem, nós temos que trabalhar isso em nível de Brasília, né? Porque é uma ação conjunta de Receita Federal com Polícia Federal. A nossa obrigação como setor privado nós estamos fazendo, orientando nossos motoristas, tentando contratar empresas idôneas, fazendo filmagens para ter um mínimo de controle, para inibir qualquer ação
menos ética. Agora, é um papel basicamente de combate ao crime organizado mesmo, né? Mas concordo que é seríssimo, seríssimo. E veja bem, só o fato, muitas vezes, da gente ser chamado para dar um depoimento para a mídia, fazer uma reportagem sobre um tema desse, é desgastante, porque a gente gosta de falar de coisa boa, né? Nós estamos exportando fruta, estamos faturando, estamos gerando emprego, a gente não gosta de ficar levantando esses temas desagradáveis. E na mídia também sai assim, apreendida X toneladas de cocaína que estavam num container de abacaxi, ou num container de melão, ou de manga, ou de uva, e por aí vai, limão, né? É um problema seríssimo. Tá? Eu queria também fazer um comentário, parabenizar, Jorge, você pela brilhante explanação, como sempre. O Jorge é um craque, né? Mas falando do tema aí, que é a questão da inspeção lá fora, eu anotei um ponto que eu acho interessante. Você falou, Jorge, pontualmente sobre a questão do embalamento que pode acontecer lá fora em caso de prejuízo, e que isso é muito caro, e de fato é absurdamente caro, inclusive nós já acompanhamos situações assim, porém, agora com a história da pandemia, isso está ainda mais caro, porque a mão de obra na Europa, ela está restrita, né? Então, se é preciso trazer gente para manusear fruta por conta de um problema de qualidade que você tem, se isso era caro, hoje está mais caro ainda por conta da pandemia. Então, realmente é um ponto importante. Sobre a questão do custo, né? É caro manter uma equipe lá fora, ter uma empresa lá fora que faça vistoria para você, mas se de repente você avalia o custo-benefício, quanto que custa o teu container, quanto de fruta que tá ali dentro e qual o tamanho desse prejuízo que pode vir a se concretizar se você não tem alguém para olhar de uma forma mais atenta para o processo, isso paga qualquer acompanhamento para inspeção de qualidade. Eu também vou fazer como o Jorge falou, eu não vou dizer que a má-fé do cliente, né? Cada situação é uma situação, mas no mínimo a gente vive aí uma situação de menor comprometimento de quem avalia a carga lá fora. Porque se você tem um container, no caso da uva, que é o nosso caso, são 2.500 caixas, e você encontra um problema, o avaliador, se ele não está acompanhado ali, ele não sabe exatamente de onde aquilo vem, e a forma dele avaliar é descompromissada. A gente já viveu isso aqui no Vale, onde tinha uma equipe que fazia avaliação da fruta do Vale como um todo, e esse sentimento era muito latente. Olha, quando você avalia a fruta sozinha, você avalia de uma maneira, mas quando você avalia com o representante da fruta brasileira do lado, a avaliação é mais minuciosa, é mais criteriosa. De repente, aquele problema que podia ter sido pontual, ou podia ter sido um problema grande a nível de relatório, se tornou um problema pontual. Então, é importante a nossa avaliação lá. No nosso caso, no caso da Copa, a gente adota isso como modelo de trabalho. Nos principais destinos para onde exportamos, a gente conta com pessoal, com survey, como o Paulo comentou, para a vistoria da nossa fruta, não só, Jorge, na hora do problema, mas no recebimento. 100% dessa fruta, dependendo do destino, ela é vistoriada na chegada. Nós fazemos a vistoria na saída, nosso controle de qualidade faz esse processo de avaliação na saída, olha, container X, número X, que vai para destino X, para cliente Y, está aqui as fotos, está aqui as condições, está aqui o relatório de qualidade. 15, 20 dias depois, quando esse volume chega na Europa, por exemplo, uma nova equipe ligada a gente está lá para fazer a avaliação, independente da avaliação do cliente. O cliente vai fazer a avaliação dele, às vezes pode fazer junto, às vezes vai fazer separado, mas a gente tem o nosso olho no processo, porque a gente entende que isso aí é vital para o processo. E qualquer valor aí do que se tem na praça aí é um valor pequeno, face a uma possibilidade de problema que você pode ter no container com dificuldade no mercado externo, né? Então, queria pontuar isso, eu acho que vale demais a pena. Do ponto de vista de associação,
se a gente consegue fazer alguma coisa para a fruta do Brasil, para a fruta da região A, B e C, como a gente já teve um programa aqui no Vale do São Francisco que funcionava muito bem, eu acho que é bastante positivo, porque talvez nem todo mundo está disposto a pagar uma equipe para ficar lá para avaliar somente o seu volume, mas se você tem um grupo por trás e você tem uma equipe para avaliar de todo mundo, eu acho que é uma coisa bastante bem-vinda, não fica caro e você tem uma gestão dessa pós-colheita, dessa recepção muito mais lúcida do que, de repente, só acreditar ou aguardar o que o cliente vai te mandar de lá para cá. Era isso que eu queria acrescentar. É brilhante a sua intervenção, viu, Júnior? E tem um outro problema que eu não mencionei, mas que, supondo, na eventualidade de qualquer perda ou de qualquer problema do container, o exportador ele tem um prejuízo direto, que é a perda daquele volume ali, que eventualmente ele não vai receber, e tem uma outra perda que é também muito significativa, que o seu cliente que contava com a venda daquela fruta passa a não ter a quantidade que ele gostaria. E não dá para você, principalmente no transporte marítimo, fazer um embarque de emergência. Então, imagine, eu estou esperando aqui 20 toneladas de uva, aí só chega 10, e aí as outras 10 toneladas você dá margem para a entrada de novos concorrentes, você dá margem para substituição de frutas, ou seja, do ponto de vista comercial, para a cadeia produtiva como um todo, é também um desastre, né? Então, reforça todos esses pontos aí, esse prejuízo também indireto que você tem, que é de não ter o seu produto lá na gôndola. Inclusive, eu me recordo de alguns casos onde, mesmo tendo um prejuízo financeiro, o exportador mandou reembalar só com o objetivo de tentar não causar um problema de falta de produto para o seu varejo, né? Então, olha, eu vou levar um prejuízo aqui, mas pelo menos o produto vai estar lá na gôndola dele. Então, é uma situação muito complicada e merece toda a nossa atenção. Mas brilhante a sua intervenção aí. Se alguém tiver mais alguma pergunta, estamos à disposição. Opa, Jorge, a gente tem algumas perguntas aqui no chat. A primeira delas é do Gideão. A falta de papelão já está afetando as exportações do pessoal que já está exportando? Eles fizeram estoque de papelão? Aí eu vou pedir para uma ajuda aí para os exportadores. Gideão, não sei se é o Gideão, meu grande amigo do Rio Grande do Sul, se for, um grande abraço, mas eu diria o seguinte, que para a Abrafrutas não chegou formalmente para nós, do corpo de colaboradores da Abrafrutas, nenhuma queixa ou nenhum pedido de ajuda nesse sentido até agora. Não sei o que está acontecendo, Júnior. Você tem notícias de já falta de caixas, alguma coisa? Apesar que uva é um produto diferenciado, né? Mas... Tenho sim, Jorge. Aqui na minha região, eu já tenho notícia de muitos exportadores com dificuldade com caixas, que é as caixas de papelão, né? No nosso caso em específico, a gente se antecipou e a gente ainda tem estoque, então a gente ainda não está com dificuldade em relação à caixa de papelão, mas alguns colegas já vivenciam esse problema aí, então é uma realidade, sim. Aqueles que conseguiram se antecipar, ótimo, mas é uma realidade. A nossa colega Jacinta, aqui do Rio Grande do Sul, eu vi a mensagem dela também, já testando, viu, Gedeão, que também já está faltando, então parece que o problema já está instalado realmente, tá certo? Evidentemente, quem tinha um estoque está com um pouco mais confortável, mas é um tema aí que nós temos que ficar bastante atentos, porque pode ser um problema, né? Perfeito, Jorge. Tem uma outra fala do Gustavo, da empresa Mion, que está lá em Roterdã, né? E, na verdade, ao que me parece, ele está do outro lado da história, né? Ele está no lado do pessoal que está fazendo a inspeção. Gustavo, você gostaria de abrir seu microfone e dar um pouco aí da sua experiência? Claro, pessoal, com certeza. Boa noite para todo mundo. Aqui em Rotterdam um pouco mais tarde já, mas bom, fico feliz de estar participando da reunião e acompanhando aí essa reunião aí tão construtiva.
Bom, primeiro a gente sempre salienta, né, no caso como o Jorge, o Júnior e o Paulo comentaram a respeito das importações, das apreensões de drogas aqui em Rotterdam, é um caso semanal de importações, de apreensões, né, de drogas vindas do Brasil, e aí a gente reforça, na verdade, que a gente sabe que esse problema se origina na origem, e que aparentemente aqui mesmo as punições são baixas. As organizações internacionais, né, do crime organizado, elas estão muito presentes aqui também, e as punições aqui eu já soube que não são tão altas para pessoas que trabalham dentro do porto. A gente já está sabendo de pessoas que estão trabalhando dentro dos contêineres vazios para fazer essa retirada da droga, né? Por um outro lado, a gente sempre ressalta a importância, né, falando agora da inspeção de qualidade propriamente, da inspeção de qualidade no destino, né, justamente por um caso de disputa comercial. Hoje, os importadores querem fazer suas disputas, mas a gente vê realmente, como o Júnior ressaltou, uma vantagem competitiva de você ter alguém brasileiro, de você ter algum representante aqui, principalmente do Vale, que saiba, que entenda dessas frutas, né? Então, é só um ponto para acrescentar mesmo. E, bom, falando de caixa também, já aproveitando o gancho, a gente já está fazendo hoje importações de clientes que estão trazendo em caixas maiores e estão procurando caixas aqui para fazer essa repaletização. Então, muitos pontos aí para abordar e muitos problemas ainda para a gente corrigir junto. Mas aqui, bom, o que vocês precisarem aqui de Rotterdam, pode contar conosco, com o pessoal da Mion aqui. A gente sempre representa os brasileiros aí do Vale e lá do Limão de São Paulo, principalmente. Parabéns. Se vocês tiverem alguma pergunta relacionada a Rotterdam, algo que eu possa explicar como funciona aqui, eu fico à inteira disposição de vocês. Perfeito. Obrigado, Gustavo. Acho que o pessoal pode utilizar do chat para fazer qualquer tipo de pergunta, né, que eles acharem interessante. E lembrando também, ainda quem não exporta, caso queira tirar qualquer tipo de dúvida, né, de pulga atrás da orelha, como a gente fala, podem colocar aqui no chat que a gente também tenta solucionar. Jorge, Júnior, Joel, uma outra pergunta do técnico Antônio, se uma união dos produtores para pagar uma pessoa na Europa, rateando os custos, não poderia ser uma solução para esse problema da inspeção lá no porto? Não sei se o quer expandir sobre a pergunta. Se eu entendi a pergunta, evidentemente, quando você começa um processo de exportação, nem sempre no primeiro momento você tem uma escala, às vezes, ou um volume, que quando você analisa do ponto de vista de negócio, você pode suportar um determinado custo. Então, eu não tenho qualquer dúvida, eu acho que essa capacidade de formar grupos, formar consórcios, formar associações, ela é fundamental, principalmente para quem é pequeno e médio, porque, claro, você dilui custo. Então, isso serve não só para inspeção, mas para uma série de outras ações, né? Eu trabalhei numa região onde ela era basicamente de pequenos e médios fruticultores, e nós conseguimos, nos insumos, uma redução de custo de 12% na época, porque fizemos um consórcio de compras. Então, isso é trabalhoso, muitas vezes é ingrato, porque a natureza humana, às vezes, a diversidade, né, de personalidades, tal, ela traz algum conflito, mas quando você olha do ponto de vista de negócio, é fundamental essa união e essa articulação. E a pergunta, a primeira que deve ser feita é o seguinte: o que é que nós podemos e queremos fazer juntos? Né? Olha, pode ser inspeção, pode ser uma compra de insumos, pode ser uma compra de embalagens, e evidentemente, a partir do momento que você se une, aumenta a sua escala, aumenta o seu poder de negociação, né, de barganha. Então, sem dúvida que a associação é muito importante. De certa forma, até esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, né, junto com a Apex, é isso, é botar todo mundo junto, discutir os problemas e ver as soluções no enfoque coletivo naquilo que é possível, tá certo? Então, incentivo muito isso aí.
Eu queria complementar a resposta do Jorge, dizendo que aqui no Vale a gente já trabalhou um modelo desse, né? Existe uma empresa aqui chamada ITEP, que é uma autarquia, se eu não me engano, uma autarquia estadual, e o ITEP promoveu durante alguns anos um programa de inspeção de qualidade da fruta do Vale em Rotterdam. Então, existia uma equipe liderada por um profissional, se eu não me engano, na maioria do tempo, quase sempre, foi a Mônica Estigal, fez um brilhante trabalho, e essa turma ia para a Rotterdam vistoriar a fruta brasileira. Então, eles têm relatórios detalhados de quanto de fruta já foi salvo, né, de possíveis problemas, porque estava lá o índice brasileiro. E não é incomum o cliente virar para você e dizer, olha, a fruta tem problema, e se de repente você consegue se dirigir até o warehouse lá do cliente, o problema ele deixa de existir, né? Então, é fundamental, sim, que se tenha isso, é uma questão de inteligência comercial, estratégica da região, formar um grupo para tentar viabilizar isso. Esse programa aí do ITEP, ele perdeu força política e hoje ele não existe mais. E, inclusive, eu participei na época e estava à frente de uma outra empresa que também participava, mas o meu sentimento é que nem todas as empresas sentiam a real necessidade ou a importância devida desse trabalho, né? E eles devolviam para a gente, além da avaliação propriamente dita lá, na chegada, eles voltavam no final da safra com toda a estatística. Olha, sua fruta chegou assim, temperatura média para lá, temperatura média para cá, nível de avaria, esse problema aqui aconteceu mais com você. Olha, a uva do Vale teve mais ou menos esse problema aqui, sem citar nomes, mas a sua média referente à uva do Vale está X, Y, Z. Então, foi um trabalho fantástico e que acabou, né? Hoje a Copa faz por conta própria, como algumas outras empresas, como o Paulo falou que também faz, mas de fato, se a gente consegue se organizar, como o Jorge está falando, através de uma associação, por exemplo, e viabilizar um programa como esse, eu não tenho a menor dúvida que a região enriquece significativamente, sobretudo nesse momento em que a gente está com a seta para cima para as exportações. Então, eu sou entusiasta dessa ideia aí. Um outro comentário bem breve que eu vou fazer, e o foco para esse comentário são os novos exportadores que estão no programa PIEX, né? Alguns de vocês podem estar pensando assim, caramba, esse negócio é complicado, não sei se é para mim não, de ver nós abordarmos esses temas aqui. Não caiam nessa armadilha, tá? Uma coisa que eu posso dizer para vocês, e eu testemunhei muito isso na minha vida profissional, tudo aquilo que às vezes parece muito complicado no primeiro momento, isso gera um movimento de nos tirar um pouco da nossa zona de conforto. No primeiro momento a gente fica um pouco incomodado, mas a partir do momento que você dá o próximo passo, você sobe o próximo degrau, e você vê que você conseguiu entender as coisas com outro enfoque, que você tem condições de viver nesse mundo mais competitivo, você se enriquece como empresário e você se enriquece como profissional e como pessoa. Então, eu tenho um exemplo de um produtor de manga do norte de Minas que nunca tinha entrado num avião nem para ir para Belo Horizonte. De Janaúba a Belo Horizonte é 500 quilômetros, ele nunca tinha. E aí, um dia, ele teve que entrar nesse avião para ir para a Europa, né? E ele estava muito preocupado, ele estava muito inseguro e tal. 90 dias depois dessa primeira viagem, essa pessoa já tomava o avião rotineiramente para Portugal, ia lá visitar o importador dele. Então, não se assustem. A verdade é que nós temos que sempre melhorar, tá certo? E o que nós estamos falando aqui é de disciplina operacional. Disciplina operacional na área de produção, seja em produção industrial ou produção agrícola, ela é fundamental. É você ter métodos, você ter procedimentos, você ter análise de risco. É por isso que, às vezes, você tem algumas pessoas que são bem-sucedidas nos negócios e as outras nem tanto, porque as que não seguem esses procedimentos acabam não indo tão bem, aumenta a chance de problemas. Então, não desanime,
desanimem, acreditem aqui no que eu estou dizendo a vocês, é do coração, não estou fazendo propaganda nem da Apex, nem da Abrafrutas, absolutamente, mas a importância de vocês permanecerem firmes e falar, se esse tema eu ainda não estou dominando hoje, mas com certeza eu vou dominar no futuro próximo aí, e manter sempre participante nesses processos, nessas reuniões virtuais agora e no próprio treinamento do PIEX, tá bom? Então não desanimem não. No final dá tudo certo, se fizer direitinho. Obrigado, Jorge. Obrigado pelos comentários. O Leonardo colocou aí no chat, né, que ele teve que sair, então eu tô junto aí fazendo a mediação. Tem uma discussão interessante aí sobre o avocado, né? Que é um tema que o Jorge gosta muito, que tenho falado muito sobre o avocado, mas é uma conversa interessante, né? Até com a ajuda aí do Gustavo lá de Rotterdam, né? De como que ele vê o mercado lá. E aí também tem um assunto aqui, eu acho que interessante, o José comentou aqui, que ele é do ITEP, né, e que ele vê possibilidade, né, pela conjuntura lá do secretário e tal, de reativar esse projeto aí que eu acho que foi o Júnior que comentou. E também, Jorge, queria assim, reforçar muito, né, isso que você acabou de comentar, em relação principalmente para quem está começando, né? Então, eu acho que o que a gente está querendo deixar muito aqui é a importância da preparação, né? Mas, de outro lado, também vocês estão vendo aí que a gente tem, né, enfim, o Júnior e outras pessoas que falaram aqui, né, que são craques, né, já estão há muito tempo nisso, né, então também vejam por esse lado, né, vejam que é possível, né, o Brasil é um grande exportador de frutas, né, e vocês têm vários empresários aí de sucesso, né, que trilharam esse caminho, que continuam desbravando esse caminho da exportação. Então, a gente quer incentivar todo mundo e obrigado aí pelas palavras. A gente já está aí, né, já são 8 horas, não sei se alguém quer comentar alguma coisa, não sei, Jorge, se quer comentar alguma coisinha aí do avocado e tal, rapidamente, não sei se o Gustavo aí de Rotterdam quer dar mais alguma palhinha aí sobre alguma dica que você quer deixar, e aí eu acho que a gente pode encerrando aqui a nossa conversa, que eu acho que foi bastante importante e até acho que dá para fazer mais vezes, né, sobre outros tipos aí de assuntos, né? A única coisa do avocado, complementando, de uma maneira bem geral, né? A gente, não vou discutir aqui a situação do mercado do avocado no detalhe, mas o avocado raso hoje é um produto que o que você tiver, você tem demanda, tá certo? E normalmente é uma fruta que tem sido comercializada numa condição comercial muito positiva para o produtor. Muito bem. Isso é excelente e, ao mesmo tempo, merece toda a nossa atenção, porque precisamos tomar muito cuidado com o famoso efeito manada. Se todo mundo começar a plantar avocado indiscriminadamente, sem fazer um estudo, sem projetar para onde vai vender e como vai vender, a gente corre o risco de, daqui a alguns anos, nós estarmos, aquele carequinha da Abrafrutas me fez plantar avocado e agora eu não estou conseguindo rentabilidade. Não é isso, gente. Então, muito cuidado. A primeira pergunta sempre na decisão de entrar na fruticultura não é como eu vou plantar, como eu vou produzir. É para quem que eu vou vender, tá certo? Então, evidentemente, nós estamos tentando abrir o mercado norte-americano, que vai ser uma conquista muito importante. O mercado norte-americano consome muito avocado. Se nós mandarmos avocado para os Estados Unidos só na entre-safra do México, já vai ser um grande negócio, mas, por favor, não saia. Outro dia alguém me ligou e falou assim, eu tenho um projeto piloto de avocado. Eu falei, quantos hectares você plantou? 2.500. Então, 2.500 hectares de avocado não é um projeto piloto. É um empreendimento que, se der certo, vai ser uma maravilha, mas se ele tiver um problema de comercialização, ele, literalmente, a empresa quebra, né? Então, assim, fiquem atentos, mas é fato que pelas questões nutricionais e funcionais do avocado hoje, é um alimento que os nutricionistas estão falando muito bem dele, e ele é uma febre na China, é uma febre na Europa, nos Estados Unidos e no mundo inteiro para onde você vai, tá? Mas atenção, viu? Vamos entrar com parcimônia aí nesse negócio, ok? Obrigado, Jorge.
Alguém quer fazer mais algum comentário? Porque senão eu devolveria aí a palavra para os amigos aí de Petrolina, para o Raimundo, o Alessandro. Eu gostaria de fazer um comentário final. Vai lá, Paulo, por favor. Pessoal, eu não sabia, isso é um grupo novo de iniciantes na exportação, esse grupo que está participando. É isso aí, né? Pessoal, vamos em frente, o Brasil está precisando exportar muito. O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de frutas e é o 23ª exportação. Então, tem que todo mundo se unir e partir para abrir mercado e exportar. Porque tem mercado para todo mundo. Para vocês terem uma ideia, o Brasil ele perde aqui na América do Sul para Equador, Peru, Colômbia, Chile, perde na América Central para Costa Rica, Guatemala, perde para todo mundo. Então, isso é uma posição vergonhosa. Tudo bem que o Brasil, esses países, eles desenvolveram muito a exportação, até pelo fato de ter um mercado interno pequeno. Mas se o Brasil tem um mercado interno grande, a gente pode ser grande no mercado interno e na exportação também. Então, é muito bem-vindo quem quiser exportar mais para ir abrir mercado. Agora, recomendo muito cuidado e, principalmente, valorizar o suor da sua empresa. Porque tem muito brasileiro, às vezes, que chega no mercado, aí vê uma taxa do euro que está bem valorizada agora, o euro, e o cara termina vendendo uma manga barata porque faz as contas e acha que ali atende a ele. Mas é importante que ele veja que o euro hoje está em 6,50, 6,60, mas é bom que ele raciocine que a realidade do euro é 5,20, é 4,80. Então, não se impressionar com a taxa atual de câmbio e tentar achar que aquele preço que estão oferecendo está o melhor preço. Então, por exemplo, esse ano a gente está tentando subir o preço, apesar do euro ter subido o valor em relação ao real, a gente está tentando vender mais caro em euro. Então, são os exportadores procurarem boas empresas, mercado de frutas, o consumo está crescendo no mundo inteiro. A informação que eu tenho dos nossos clientes na Europa é que a manga e o avocado são os campeões de crescimento do consumo. Então, a manga e o avocado estão crescendo. Para os nossos importadores, eles estão crescendo. A manga, o avocado nós não trabalhamos, na manga, está crescendo o consumo de manga para os nossos clientes na taxa de 10% a 15% ao ano. Então, a cada 6 ou 7 anos, você tem que duplicar a exportação de manga para a Europa. Então, é fazer um trabalho consciente, responsável, zeloso e valorizar o seu trabalho e vender muito bem. Vender bem, vender preço caro, que o Brasil está indo em pancada e tentar esse ano ultrapassar $1 bilhão de exportação de frutas. Se Deus quiser, a gente ultrapassa esse ano, né, Jorge? Mas o Brasil tem que pensar muito mais alto. Não tem que pensar em 1 bilhão, tem que pensar em 5, em 10 bilhões, e pensar em partir para chegar nas primeiras posições e sair dessa posição vergonhosa de 23º ou 24º. É isso aí, Paulo. E só para colaborar aí com a sua fala, essa semana eu fiquei numa saia justa danada, porque eu estava numa live, numa palestra, e eu falei que nós estávamos muito próximo de $1 bilhão, né? Tirando nozes e castanhas, porque com nozes e castanhas nós já chegamos a $1 bilhão. E aí a pessoa olhou para mim e falou, e o segundo bilhão, quando é que vem? E aí eu falei, ai, então a gente precisa de muitos novos exportadores, porque como o Paulo falou, demanda tem. Demanda se trabalhar bem o mercado, se abrindo novos mercados, atuando em mercados que a gente não atua hoje, nós vamos ter mercado para todo mundo. E nós precisamos, só para vocês terem uma ideia, Peru já ultrapassou $3 bilhões e o Chile já ultrapassou $6 bilhões. E o Brasil não chegou nem no primeiro bilhão ainda. Então, vamos correr mais em campo aí para a gente recuperar esse placar desfavorável aí, né? É isso, de uma maneira bem responsável, conhecendo o mercado, sabendo onde é que está pisando, sabendo que tem risco, no que você tem por isso que tem que conhecer o mercado, conhecer a sazonalidade para saber os melhores períodos do ano que você vai ter o menor risco naquela exportação. Mas eu acho que é muito bem-vindo todo mundo que quer exportar. Inclusive, eu acho, tem alguns colegas nossos exportadores de manga que eles dizem, Paulo, você fica incentivando o pessoal a exportar mais. Mas se a nossa intenção da Agrodan duplicar, como é que eu vou chegar para os outros e dizer, não plante, não cresça? Não tenho nenhuma condição de dizer isso. Eu confio no mercado e por isso que eu estou crescendo agora. Eu quero duplicar em 5 anos porque eu acho que vai ter mercado.
Agora, cada um tem que construir o seu mercado. Muito bem. Obrigado, pessoal. É isso aí. Parabéns, é isso aí. Muito obrigado, viu, gente? Obrigado, Paulo. A sua fala realmente é empolgante. E é justamente isso que a gente tá procurando fazer, né? Nessas parcerias todas, né? Da Apex Brasil aí com o nosso núcleo em Petrolina, né? Que está aí representado pelo Alessandro, pelo Raimundo, enfim, pela equipe. O nosso núcleo também lá em Barreiras, na Bahia. E essa parceria forte que a gente tem com a Abrafrutas, né? E o nosso interesse justamente na medida do possível, dentro das nossas possibilidades, é fazer com quem já exporte mais, e quem não exporta ainda tenha capacidade para se preparar corretamente, né, para fazer uma exportação e um planejamento de forma mais segura, né, porque sem risco não tem negócio, né, o que a gente quer é diminuir esse risco, né, gerenciar esse risco, mas que todo mundo se anime, sim, porque o Brasil, acho que tem um potencial muito grande, né, ainda em frutas aí para trabalhar e gerar, conforme o Jorge comentou, né, não só exportar fruta, mas gerar renda, gerar emprego e desenvolver o nosso país, as nossas regiões. Então é isso que a gente está fazendo. E aí também aproveito para falar, a gente estava aí com 73, 75 pessoas aqui, continuamos com 60 mesmo nessa hora da noite aqui, eu acho que é pela qualidade das informações que vocês trouxeram, né, e agradecer, enfim, sempre o Jorge, né, nosso grande parceiro, e o Paulo, o Júnior, né, o Gustavo, enfim, todo mundo aí que ajudou nessa interação. E é bom... Vai lá, Paulo. E é bom, assim, também ir atrás de diversificação. Você, né, Sim, aqui na nossa região é uva, manga, melão, mas tem outras alternativas. O avocado pode ser bom aqui na região, pessoal, mel de abelha tem um potencial imenso de crescimento. A abelha ajuda na polinização das mangas, o mel, então tem que ir atrás de outras alternativas para não ficar só no mesmo que todos estão fazendo, né? Exatamente. Empolgante, Paulo. Você é inspirador, assim como o Jorge. e suar, né? Não nada nem de graça, né? Tem que se preparar, né? 90% transpiração e 10% inspiração, tá? Alessandro, Raimundo. Opa, salve! A conversa estava muito boa. Eu acho que o evento foi muito bem participado. Eu acho um sucesso. Eu quero agradecer aqui a todos os empresários que estiveram presentes, todos da equipe PX, a também das instituições parceiras do nosso comitê consultivo, né? Professora Michele, que é nossa colega aqui do FACAP também, tá? Então, todos que estiveram, Ivone Malaquias, que também é do nosso comitê de Recife, do ITEP de Recife, também eu vi um outro colega também do ITEP, então, diversas instituições aqui representadas, diversos empresários. Agradecer a presença de todos vocês, a participação, a interação de todos vocês, porque realmente essa conversa foi muito boa e eu concordo, Laudemir, que a gente vai ter que repetir aí esse bate-papo para que a gente também possa introduzir outros assuntos, outras temáticas aqui. Eu acho que a conversa foi muito positiva. Eu encerro hoje o evento muito feliz com o resultado que a gente teve aqui. O bate-papo foi muito bom. Então, novamente, Jorge, muito obrigado, Abrafrutas. Agradecer a todos os empresários que articularam aqui conosco, o Júnior, Laudemir, que também saiu, e todos vocês. Muito, muito, muito obrigado. Alessandro? Muito bem, muito bom. Eu perguntei, mas vocês não deixaram mais dizer mais nada não, viu? Parabéns a todos vocês aí, igual o Júnior ficou satisfeito pra caramba. Eu quero cumprimentar, em nome de todos os empresários aí, o parceiro Paulo Dantas. Paulo Dantas, viu, Jorge, Laudemir? Paulo é um cara que sempre acredita, né, nos investimentos aqui da nossa região. É um cara que sempre, quando nós, enquanto FACAP, procuramos, Laudemir, Paulo, nos apoiar nos nossos eventos, sempre ele abriu as portas para isso. E assim, eu quero de público aqui, eu não estou representando aqui a FACAP num contexto como Habib é que é o nosso presidente, mas dizer que Paulo é um cara que sempre, e assim, eu acho que a gente tem que agradecer, acho que gratidão é uma coisa muito bacana, viu, Jorge? E agradecer ao Paulo aí, em nome de todos os empresários, né, por terem participado desse evento, por terem acreditado no nosso evento, e sem dúvida esse, né, o pontapé inicial para trazermos aí mais alguns encontros. E muito obrigado a todos vocês, muito obrigado e a todos uma boa noite. Obrigado a vocês, tá? Um abraço. Boa noite.
Boa noite, até mais. Até mais, pessoal. Tchau.